Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# falando sobre o Delegate Predicate. Na videoaula sobre delegates eu apresentei os conceitos básicos, a definição e como utilizar delegates usando a linguagem C#. Apenas para recordar, delegates eles são tipos que criam uma referência para um método. Eles são muito úteis para fazer chamada em métodos cross-threading, ou seja, métodos que estão numa linha de execução diferente da linha de execução do seu programa. Eu mostrei na videoaula sobre delegates que você pode criar os seus delegates, né? Mas nessa videoaula eu vou abordar o Delegate Predicate. O Delegate Predicate ele faz parte dos delegates padrão que já estão implementados na plataforma .NET. Existem alguns delegates que já estão prontos para ser utilizados. E os três principais delegates padrão são o Delegate Predicate, que eu vou falar nessa videoaula, o Delegate Action e o Delegate Func. Basicamente, a diferença entre os três delegates está no tipo de retorno que o delegate possui. Dessa forma, o Delegate Predicate ele encapsula um método que recebe apenas um parâmetro e retorna um booleano, true ou false. Nós vamos ver isso nessa videoaula. O Delegate Action, que eu vou ver em outra videoaula, ele encapsula um método que não retorna nada e pode receber de 0 a 16 parâmetros. E o Delegate Func, ele pode retornar qualquer tipo de dado e comportar entre 0 a 16 parâmetros de entrada. Então a diferença básica entre esses três delegates padrão que já estão implementados e que você pode utilizar é: o predicate ele retorna um booleano, true ou false. O delegate action ele não retorna nada, retorna sempre void. E o delegate func ele retorna qualquer tipo de dado. Como você já deve saber, eu posso apontar um delegate para um método, geralmente eu faço isso, e o método, a assinatura do método, os seus parâmetros, o seu tipo de retorno, ele tem que estar igual ao delegate que eu está referenciando. Então, nessa videoaula, vamos começar a falar sobre o predicate. O Delegate Predicate ele representa um método que define um conjunto de critérios e determina se o objeto especificado atende os critérios. Geralmente, o Delegate ele usa parâmetros, né, executa o código usando esses parâmetros e sempre retorna um valor booleano. A sintaxe do Delegate Predicate é o modificador de acesso, a palavra reservada delegate, o retorno, que vai ser sempre bool, né, o nome predicate, os parâmetros de entrada, né, e o retorno vai ser sempre true ou false. Dessa forma, o Delegate Predicate na linguagem C# ele armazena um método que recebe um parâmetro e retorna um valor de verdadeiro ou false. Esse delegate ele é usado em vários métodos das classes de array e de list para realizar pesquisas nos elementos da sua coleção. E o que é mais importante, de forma geral, o Delegate Predicate ele é representado por uma expressão lambda. Uma expressão lambda que vai fazer uma verificação e verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Você vai ver que os métodos de extensão, né, e a link utiliza muito esse Delegate Predicate como expressão lambda, né? E assim, como as variáveis com escopo local estão disponíveis para a expressão lambda, é fácil testar uma condição que não é conhecida
em tempo de compilação. É isso que as expressões lambdas vão fazer com os delegates. Então eu vou mostrar um exemplo de um código aqui antes de partir para a implementação prática. Então, o que você deve guardar sobre o delegate predicate? O primeiro, que ele é um delegate, né, que ele é um ponteiro para uma função e que ele retorna sempre verdadeiro ou falso. Então ele sempre vai verificar uma condição. Tá? O método que você referenciar no delegate, ele tem que retornar true ou false, senão você não pode usá-lo na referência. Então vamos ao exemplo de código. Primeiro eu vou mostrar o código aqui, depois eu vou implementar isso na linguagem C#. Então eu tenho aqui um array de inteiros, né, que eu estou inicializando com alguns números inteiros, e eu chamei esse array de números. Na sequência, eu estou definindo o meu delegate predicate. Eu defino ele como o nome reservado predicate, o tipo que eu vou verificar, no caso aqui é um tipo inteiro, né? O nome do predicate, aqui eu usei predicate mesmo, e o método para o qual eu estou apontando, eu estou referenciando o delegate. Aqui eu estou usando um método chamado encontra-números, e esse método está definido logo aqui, e ele faz o seguinte, ele recebe um inteiro, né, que é o parâmetro do delegate, e verifica se esse inteiro é maior do que 7.000. Se for maior, ele retorna true. Se for menor, ele retorna false. Feito isso, basta eu usar o meu predicate. Então, para me utilizar, eu vou definir o inteiro número, que vai obter o retorno, né? E aqui eu estou usando da classe array o método find. Esse método, ele espera uma lista de arrays e o predicate, tá? Que eu estou usando aqui. Aqui eu poderia usar qualquer nome, tá? Eu poderia usar aqui predicate teste, enfim, o nome aqui não importa. Embora eu tenha usado um nome predicate minúsculo. E aqui eu coloco o meu predicate. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Cada um dos elementos do array número vai ser verificado contra o predicate. Vai verificar se a condição desse predicate é verdadeira ou falsa. Tá? E vai retornar se é verdadeiro ou falso. E aqui vai exibir o número encontrado. Exibe o primeiro número encontrado que atende o critério. O primeiro número, no caso, que é maior do que 7.000. Então vamos à implementação. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Estou usando o Microsoft Visual Studio Express 2013. Vou criar um projeto usando a linguagem C#, tipo console application, e eu vou chamar de curso C# delegate predicate. Então eu tenho aqui o meu projeto, né? Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, né? Eu vou salvar aqui, verificar. Então primeiro eu vou definir a função, vou copiar o método, né? E agora eu vou definir o array. Eu vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Tá, o array. E agora eu vou definir o delegate predicate. Aqui na sequência. Então, ó, eu uso a palavra reservada predicate, que é do delegate, né?
conforme está mostrado aqui. Aí eu defino o tipo que ele vai trabalhar, vai ser inteiros. E aqui eu vou usar um outro nome para você ver que o nome aqui não tem importância. Define o delegate predicate. Vou chamar aqui delegate macorate. E eu vou apontar ele para o método encontra números. Certo? Feito isso, eu vou definir um número vou usar a classe array e o find. Olha só, no IntelliSense, quando eu localizo o método find da classe array, olha o que ele vai fazer. Ele vai procurar por um elemento que coincide, né, que atende às condições definidas pelo predicate. O que ele espera receber? Um array e um predicate, T. Tá vendo? O método find espera receber um predicate. E meu predicate está definido lá em cima. Então eu vou definir, informar o meu array e o meu predicate, que agora é o delegate macorate. Pronto. Feito isso, é só exibir, né? Eu vou copiar e colar aqui, que aqui esse código é... Você percebeu que eu precisava de um delegate, eu vou colocar eu precisava de um delegate, aqui no método find. Olha lá, o método find, o que ele vai esperar? Ele espera um array, que é o meu array de números, e o predicate, que eu defini usando o delegate predicate que já está implementado. Tá? As regras que eu tenho que seguir é que esse predicate ele não retorna nenhum valor. Ou, desculpa, ele retorna verdadeiro ou falso. Tá? Então, o método para o qual eu vou apontar o delegate tem que atender esse critério, retornar verdadeiro ou falso. E o parâmetro que ele está usando tem que ser o mesmo definido no delegate, tá? Inteiros. Se eu executar, ele vai, o primeiro que atende o critério, que é esse aqui, ele vai exibir. Vamos executar e ver o resultado. Aqui, 8.761 é o primeiro número que atende o critério de que o número é maior do que 7.000. Então aqui ele vai retornar true, né? E eu vou obter o número pelo método find. Eu posso, né, no lugar desse predicate aqui, colocar uma expressão lambda que vai representar esse meu delegate. Perceba que aqui o delegate macorate, ele é o predicate requerido pelo método find. Tá? Mas eu posso, ao invés de definir o delegate, usar uma expressão lambda. Assim, posso remover o delegate daqui e, lembrando da expressão lambda, do lado esquerdo eu tenho o parâmetro e o operador lambda, e do lado direito eu vou ter que ter uma expressão que vai me retornar true ou false. Pronto. Esse delegate aqui já não é mais necessário e nem esse método aqui. Percebeu como o código ficou mais enxuto usando expressões lambdas? Tá? Então olha aqui, o find ele continua esperando um array e um predicate. Só que agora a minha expressão lambda está representando aqui o meu delegate, predicate, né? Que antes estava apontando para um método
que fazia essa verificação, que agora está sendo feita pela expressão lambda. O resultado vai ser o mesmo. Ok? Então, dessa forma, nós vimos que o delegate predicate é um delegate que você já tem pronto, né? E que para utilizá-lo, você tem que respeitar dois princípios básicos. O tipo que você definir no predicate, os parâmetros, né, tem que ser o mesmo que os métodos para o qual você for apontar usa. E o tipo de retorno numérico tem que ser sempre um boolean, true ou false, porque o delegate predicate ele retorna true ou false. Para concluir, né, eu quero dizer que além dos métodos find que eu usei aqui, eu usei o método find. Se você notar, eu tenho outros métodos aqui. Ó, eu tenho find all, que também espera um predicate. Ó lá, find last, que também espera um predicate, um array, um predicate. Enfim, eu tenho diversos métodos de array e de list que esperam e que usam o delegate predicate, que eu posso definir para um método ou usar uma expressão lambda. Então, desses métodos eu tenho find all, que eu já mostrei, remove all, exist e find last. Dentre outros, né? Então, aqui você tem dezenas de métodos, olha aqui, ó. Exist, ó, ele também espera um predicate. Vamos ver outros aqui. Vamos ver se o reverse já não. O remove. Vamos ver o for each. Não, o for each, ele espera um delegate action, que nós vamos ver em outra videoaula. Ok? Então tenha sempre em mente, um delegate predicate ele retorna sempre verdadeiro ou falso. E ele já está pronto para você utilizar, como eu mostrei nessa videoaula, é um exemplo. Basta você definir o parâmetro que você vai utilizar, os parâmetros de entrada, os tipos que você vai usar e apontar para um método, né, que respeita a condição de retornar verdadeiro ou falso e de usar os mesmos parâmetros do delegate. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.